que obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez para uma tarde de estudo. Pedimos que sejamos bem inspirados, bem produtivos e que tudo que se dê possa ser de grande aproveitamento para cada um. Que a gente possa fazer isso tudo ficar mais brilhante ainda e que esse brilho dessa oração, desse grupo de estudo, possa contagiar tantos quantos estiverem ao nosso redor. Senhor, abençoa-nos e mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estudar. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que seja, graças a Deus. Graças a Deus. É o 11, né? Isso. 11. Quem vai ler hoje, Jacu? Ontem eu ofereci para a Gabriela, ela não quis. Veja você, hein? Vou passar a vez de novo hoje. Vai, tá bom, meu filho, tá bom. Cleonice, você quer ler? Posso? Fique à vontade, tá? Eu estou à vontade. Então tá bom. Por livre e espontânea pressão. Vamos lá. Nem Tudo que bem. seja da espiritualidade, né? Mas vamos lá. Item 11. A reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados, onde a existência decorre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente. Mas nesses mundos só são admitidos os espíritos que chegaram ao grau de perfeição a eles correspondentes. A vida nos mundos superiores já é em si mesma uma recompensa, porque ali estaremos livres dos males e das vicissitudes que enfrentamos neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, às dificuldades e nem mesmo às necessidades dos nossos. Os maus espíritos estando excluídos deles, os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Nesses mundos, reinando a verdadeira fraternidade, não existe o egoísmo. A igualdade é legítima porque não existe o orgulho. A liberdade é verdadeira porque não existem desordens que exijam repressão, nem ambições tentando oprimir os fracos. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos e representam as diversas etapas da rota do progresso que conduz o espírito ao seu estado definitivo. A Terra, sendo um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é essa a razão porque o mal nela domina até que praza a Deus transformá-la em morada de espíritos adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. É como a criança que gosta dos brinquedos
nos seus primeiros anos. Mais tarde, prefere os prazeres da juventude e, finalmente, aqueles mais verdadeiros da idade madura. Porque ele estava falando outro dia sobre felicidade, né? Esse grifo aí pode se considerar porque não tem nada a ver, não. Eu não falei porque eu não vi nada. Mas não tem nada, foi erro meu. Mas, outro dia nós estávamos falando sobre felicidade, não foi? Acredito Questão da que Foi antes de felicidade, ontem. né? antes de ontem. Pois é. E ontem Aqui, nós estávamos falando como que se diz, da elevação dos espíritos, né, também, né? sim. Inclusive, progride tanto aqui na Terra, encarnado como desencarnado, né? No mundo espiritual Exatamente. também. Há a sua evolução, né? O processo evolutivo ele não para, né? Ele pode sofrer alguns retardamentos, mas nunca deixa de progredir, né? Ele está sempre avançando. Alguma coisa, algo a acrescentar nisso? Egeu, era nessa linha que eu levantei aquela questão da felicidade e Sim, que Kardec nos adianta, né, agora nesse item, aquilo que a gente vinha falando, da proporcionalidade. Porque até que a gente entenda tudo como um conjunto, como é comum da forma que o Kardec escreve, ele nos leva, às vezes, isso não é uma crítica, não, é uma característica da forma como ele expõe, e a gente deve avançar um pouquinho para ter uma compreensão mais completa, né? Para não comprometer o que o Kardec nos traz. Mas o que ele estava colocando é exatamente isso que ele afirma agora, que nós gozamos felicidade, sim, proporcional ao seu grau de evolução, proporcional àquilo que grau você de vive. É progresso. isso que eu queria trazer, e que o texto É, complementa. É isso, não, porque senão, se a gente for olhar ao pé da letra, poderia nos levar a uma sensação de desigualdade, vamos dizer assim. Ou você só é feliz nessa ou naquela condição. A gente vê que nem aqueles que tomam a decisão de se afastar, de viver em plena, vamos dizer, naquela sua concentração no seu mundo, e não cometo mal de forma alguma, ainda assim você não está colaborando com o desenvolvimento, nem seu, nem dos seus semelhantes. Quer dizer, a gente tem que botar a cara mesmo, a reencarnação não nos dá essa graça de falar assim, não, vou ficar quietinho aqui e deixa as coisas acontecerem. Então, não seria na minha linguagem, não seria legal se nós não pudéssemos ter o gozo da vida dentro das nossas condições atuais. E aí poderia estender isso ao pobre, ao rico, à posse, ao ter, ao ser, aquilo tudo que a gente já falou. Mas, enfim, eu acho que o texto é muito bem colocado nesse sentido. Sempre a natureza nos traz isso. Tudo é proporcional e dinâmico, não tem como, né? verdade. Tem até aquele ditado que diz que a felicidade não ficou para esse mundo, né? Aí, que eu acho que todo mundo conhece esse ditado, né? Eu não concordo plenamente com isso, não. Porque eu acho que nós somos mais felizes do que infelizes, sabe? Sim, Eu acho que já é um ato de humildade isso, a gente reconhecer que a gente é feliz. Já é um grau de evolução, porque a gente considerar que somos infelizes, eu acho que é ser pequeno demais. Nós vivemos com muito mais felicidade do que com infelicidade. Eu acredito, sinceramente, que a felicidade está muito em estar em paz com os seus próprios valores. É uma coisa que dá uma paz, uma serenidade que você começa
sei lá, aquilo que você dá valor te faz bem e você vive em paz com aquilo? Você é coerente com aquilo que você faz, com o que você acredita? Acho que está por aí essa questão da felicidade. E até o entendimento, né, das coisas. Por exemplo, eu, eu sinto dor todo dia, dores todo dia. Mas eu já cheguei à conclusão que essas dores eu não vou me ver livre dela mesmo e que eu tenho que fazer de tudo para viver feliz com essas dores. Então, para mim, ela vai continuar aí, eu vou continuar vivendo tranquilamente, fazendo minhas coisas, dando risada, convivendo com a minha família, com meus amigos, fazendo meus trabalhos, e isso não vai me impedir de ser feliz. Eu posso até estar sentindo dor, mas essa dor não vai me causar infelicidade. É tipo de ser feliz com o que você tem, né? Porque tem muita gente que fica esperando. Ah, quando eu tiver, ou quando eu for, ou quando eu encontrar. Isso não encontra nunca, não vai nunca, porque você tem sempre um limite que se estende, né? É, e a gente sabe que essa felicidade que nós vivemos, ou que nós aspiramos ainda, ela é relativa, realmente ela é relativa. A absoluta talvez seja lá quando alcançarmos os altiplanos, né, da condição crística, né? Outro dia eu levantei aqui uma questão sobre Jesus, né, em relação àquela visão de Eurípides Barçanufo, né? Mas não seria só aquela eu levantei por uma que eu lembrei dela, né? Mas a gente sabe que na condição de Jesus ele poderia estar até triste por vir à humanidade, conhecer os seus ensinamentos e ainda não avançar no sentido de querer colocar em prática esses ensinamentos. Quando a gente fala dos que conhecem já os ensinamentos, todos nós estamos incluídos nesse conhecimento e no exercício de se colocar em prática os ensinamentos. Ainda somos muito falhos, a gente não pode descartar isso, né? E o momento chegará em que a gente vai, de pouco a pouco, alcançando a essa condição de exercitar melhor os ensinamentos do Cristo e nos sentirmos felizes por realizar esses ensinamentos. E quando a gente consegue realmente ajudar alguém numa condição que ele esteja de necessitado, né? A gente, ao ajudar, ao auxiliar, a gente se sente recompensado. E essa recompensa é aquela felicidade que a gente consegue alcançar. Muito embora seja por algum momento, mas é uma felicidade. E ela não pode ser medida. A minha felicidade é igual à sua, ou a sua é igual à de outro, e assim por diante. Uma criança, às vezes, é muito feliz por um brinquedo simples e singelo que se dê a ela. Ela revela nos seus próprios olhos a alegria e a felicidade que ela sentiu naquele instante. Embora que depois ela despreze até aquele brinquedo, né? Mas ela viveu um momento feliz. Aquele momento que ela esteve em contato com o brinquedo, ela expressou a sua felicidade ao receber, ao ganhar aquele presente, né? E assim somos nós. Como nós somos ainda crianças, sob os olhares de Jesus, nós somos ainda crianças. Sob os olhares de Deus também nós somos crianças ainda. De Mas eu pouco a pouco a gente vai acredito alcançando. que essa questão da felicidade é quase um estado, não é tão efêmero, porque mesmo sendo feliz, você pode ter momentos tristes e momentos alegres. A Sim. alegria te dá aquela inspiração para seguir para frente, te joga para frente. E a tristeza faz você reflexionar, né? Meditar, pensar e dar um passo adiante. Tudo é momento.
É que aqui está falando da felicidade plena, né? Na verdade, né? Da felicidade plena, quando se alcança já... Pleno é o total, né? Isso, quando se alcança o grau mais elevado do espírito, né? E, Evoluídos, né? exatamente, mais evoluído do espírito. Aí, mas isso não significa também que nós não possamos ser felizes, né? Ao nosso Sim. modo, da forma que o planeta nos oferece, né? Essa condição. Então, mas eu acho que a gente já caminhou bastante, né? Porque se a gente vive mais de felicidade do que de infelicidade, é porque a gente já conseguiu ver mais coisas positivas do que negativas, né? É no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Depois vocês leem. A felicidade não é deste mundo. Foi o que eu É falei, porque né? é um mundo de provas e expiações. É por isso. Exatamente. Já num mundo onde é um mundo ditoso, já não tem mais as dores, essas provas que a gente passa por aqui. Então, Aí é a plena, né? nem é plena, mas já Nem a plena, mas já está mais próximo à plena. está mais próximo à plena, exatamente. Até Então, a gente porque... vive momentos de felicidade aqui. E quando você estava falando daquela bandeira que você falou, Leonice, nós somos, já que entendemos alguma coisa, nós somos resignados, ou seja, nós aceitamos mesmo as dores e tudo, é a resignação, que é o consentimento do coração, que está aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor Tem um subitem que ele fala obediência e resignação. A obediência é um conceito da razão e a resignação é um conceito do coração. Então, a gente sente alguma dor, sente algum problema com algum filho, algum parente, mas a gente tem a resignação. A gente entende que ele está num ponto que ainda vai caminhar e melhorar. Agora, num mundo igual Júpiter, por exemplo, que é o que ele está falando aqui, que a gente não evolui só num mundo, já é um mundo feliz, já tem uma morada ditosa. A gente não tem as vicissitudes da Terra, não tem mais as dores, o trabalho é mais pela inteligência, já não se alimenta dos animais. Então, aqui ainda nós estamos num mundo bem precário. Nós nos alimentamos dos animais ainda. Ainda nos defrontamos com muitas coisas desumanas, né? Exatamente. Faz parte ainda da nossa Do vivência nosso nesse piso mundo. evolutivo, né? Ao sairmos dessa fase, que o mundo está nela e já está saindo, né? Que também não é com estalar de dedos que as coisas vão mudar, né? Não, e o mundo de regeneração não é um mundo feliz, é um E mundo onde também vai ser não. um período de Também não é, descanso. não. É uma Exato. trégua, né? É A gente vai ter melhor, né? uma espécie de uma trégua, né? É uma trégua. Ele é melhor, mas não é um mundo ditoso. Não, de forma alguma. Nós vamos levar muito tempo ainda para poder. Ser ditoso, né? Vai demorar tempo ainda. Mas lá no Evangelho também tem uma passagem que é muito interessante, que é sobre a paciência, né? Tem. Fala das dores e tudo mais, né? As É dores são interessante. mildadas naquela fala, né? É, pois é. Vamos lá, né, Leonice, avançar mais um pedacinho, né? Vamos lá, item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima
na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o espírito encarnado. Os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de seus desígnios. Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Então, esse é o 12, né? Agora, aquela ideia de paraíso que ninguém fazia nada, aquilo sempre me deixou muito agoniada. E eu também sempre pensei que quem fez essa ideia meio assim era um baita de um preguiçoso. Pelo amor de Deus, que isso? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso sem fazer nada, né? É interessante, né? Agoniante. Pois é, como é que você vai fazer ficar naquele tédio, né? Você seria realmente... Mas, tio, ficar do lado de Deus não deve ser entediante, não. Não, mas eu estou dizendo sem fazer nada, você ficar sentado sem fazer nada. Deus iria, nesse caso, Deus iria, de vez em quando, dar uma futucada. Ei, meu filho, faz alguma coisa, né? No mínimo, falaria isso, né? Não, mas até porque, viu, mais para frente aí, quem é que fica perto de Deus? Você viu a camada aí dos espíritos? São os espíritos mais evoluídos, claro. Nossa! Chegamos lá, vai demorar muito tempo ainda. Não quero nem pensar nisso. Eles ficam trabalhando. É. E muito. Jesus não falava, meu pai trabalha até hoje e eu também. E ninguém vai parar de trabalhar. O trabalho, foi falado, inclusive, que o trabalho é uma das formas, né? A felicidade dos espíritos não está na ociosidade contemplativa. Aqui, ó. Uhum. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Uhum. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga, né? É uma atividade constante. É aquilo que Chacu estava falando, né? Lembrando aqui, a fala de Jesus, né? Meu Pai obra a todo instante, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. O trabalho também é uma felicidade. Sim, claro. Mas Não se sente feliz? Eu fiquei imaginando a quantidade de conhecimento que você vai ter direito quando você chegar num estado desse, que você vai conquistar, né? Tudo isso que se Conquista passou própria, aí né? da Gênese, você vendo e entendendo até nas minúcias mais minuciosas mesmo. Deve ser uma coisa linda demais. A gente sonha, né? Agora você já Verdade. pensou você chegar ao ponto de não precisar abrir a boca para falar? Até porque você não vai ter boca mesmo, você não vai ter esse corpo aqui, né? A boca é pelo própria para pensamento. nós aqui encarnados, né? Pois é, A palavra articulada, né? pois é. Mas daqui a um tempo nós também vamos falar por telepatia, né? Pelo pensamento mesmo. Pelo pensamento. Aqui fala isso, né? Pelo pensamento. Isso mesmo. Aliás, mental, né? É.
Mais alguma coisa? Gabriel está quieto, né, Chacu? O Gabriel está quieto faz dias, né? Fala, Gabriel. Fernando também. Aham. Helena. Começou a esfriar, eu fico quieto, eu fico aqui no meu casulo aqui, tá muito frio. Não, tô só ouvindo só, obrigado. Tá bom. Mas você falar faz bem, ajuda a gente, tá? Ok, Cléo. Nós estamos no 12, agora para o 13, né? 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Não existem privilégios nem favores que não decorram do próprio mérito. Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las e são incapazes de falir ou de comprometê-las na sua realização. Isso aqui é sério, né? Uhum. Ninguém vai ter uma atribuição fora da sua capacidade, né? Do seu conhecimento, como é que se diz? Do suporte dos seus ombros, né? E aí esses espíritos, essas missões mais, vamos dizer assim, mais elevadas, só são confiadas a esses espíritos que já conseguiram atingir esse grau de evolução e próximos do próprio Criador, né? A missão, por exemplo, de Jesus aqui na Terra, de ser, primeiramente, como co-criador, primeiramente, nós sabemos que Jesus, antes de ser co-criador, o criador, co-criador da Terra, ele já era, há milênios de anos, espírito, já espírito crístico. Isso não aconteceu só no momento em que ele participou da criação da Terra. Ele já era espírito crístico. Quer dizer, quando a gente fala assim, que Jesus já está na nossa frente há mais de 4 bilhões de anos, isso é mais de 4 bilhões de anos, não é mais próximo aos 4 bilhões. É muito mais do que 4 bilhões de anos. Uns 4 trilhões de anos. É por aí. Talvez sim. Então, fazendo uma comparação aqui com o que ele diz aqui no final, uma comparação bem singela, num plano bem menor, né? Por exemplo, o médico, ele se forma e ele vai fazer residência. Vamos supor que ele vai ser um cirurgião geral. Ele fica fazendo a residência acompanhando um outro médico que já é mais tarimbado, que é o preceptor dele. E ele vai aprendendo, até que chega num ponto que o outro médico que está dando aula para ele na residência deixa ele fazer a cirurgia assistida pelo próprio professor. E ele vai indo até ele fazer sozinho. É assim, né? Adquirir o know-how, né? Tem esse tipo de treinamento assistido, até que ele tenha condições de assumir sozinho uma cirurgia. Estou dando uma comparação bem singela, mas acho que dá para entender melhor. Entender. Dá sim. Imediatamente eu me lembrei quando começou a ver as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, seu esclarecimento. Quando o André Luiz chegou lá no nosso lar, que ele achava que ele ia poder trabalhar como médico, né? E teve que começar lá de baixo, bem de baixo mesmo, até entender a Teve que dinâmica começar lá da moral. vassoura, né? Foi. Da vassoura, do rodo, do pano de chão, né? Primeiro trabalhou o íntimo dele, né? É. Então, eu fico pensando aqui, porque fala que só são confiados, Deus só confia as missões a quem ele sabe que não vai falhar. Aí, no caso, por exemplo, a gente sabe que Jesus
Deus enviou Jesus aqui para o nosso planeta. No caso de Kardec, a gente sabe que Kardec poderia falhar, né? E que teria uma outra pessoa, no caso dele falhar, outra pessoa assumiria essa função. Então, eu fiquei aqui me questionando. Neste caso, Kardec foi enviado por Jesus para cá, para o nosso planeta, né? E não propriamente por Deus, certo? Ou eu estou errada? Não, certamente com a aquiescência, claro, dos planos mais elevados, mas Jesus havia confiado a ele essa missão de trazer o Consolador. É como você mesmo falou, ele veio com essa incumbência. Se ele falhasse, e que estava sujeito a falhar, porque não é um espírito ainda crístico, no sentido expressivo, era um espírito que já tinha condições de poder trazer a mensagem. Como qualquer um de nós, poderia ser confiada a um de nós aqui uma condição, mas somos espíritos falíveis. A gente sempre lembra daquele caso, por exemplo, lá daquele livro, Renúncia, né? Como é que é o nome dela? Esqueci o nome agora. Alcione. Alcione já era um espírito que estava quase que isento de reencarnações. Ela já estava numa posição bem mais elevada, bem mais próxima a uma purificação. No entanto, quando ela se lançou para vir à Terra, reencarnar aqui na Terra, para auxiliar um coração que estava vinculado ao seu próprio coração, ela levantou dúvidas com relação aos que lá estavam para poder orientá-la. E ela foi advertida que poderia falhar na missão. Mas ela sustentou-se, conseguiu, atravessou todo aquele mar de angústia e de sofrimento, mas levou até o fim a sua missão, como realmente o próprio livro nos traz essa mensagem, né? E Kardec não seria diferente, ele poderia falhar, mas seria outro designado para poder cobrir o lugar dele. Tanto é que Kardec, logo no início, quando ele fez o lançamento, não sei se foi do Livro dos Espíritos, né? Ele lançou o Livro foi o Livro dos Espíritos, que aquele suicida, aliás, não era um suicida, um candidato a suicida, né? Encontrou um livro e que, através daquele livro, ele foi demovido da sua ideia de suicidar-se, né? Kardec, naquele ponto, ele estava assim, muito angustiado, já quase, vamos dizer assim, jogando a toalha, né? Mas aquilo foi uma bomba para ele, incentivo, né? Um incentivo para que ele pudesse retomar as suas atividades e, a partir de então, ele prosseguiu no seu trabalho ininterruptamente. Quando ele desencarnou por excesso de serviço. Ele já estava realmente desgastado com tanto serviço que ele abraçou, porque ele cumpriu a missão dele. Nos trouxe a doutrina espírita, e quantos corações se valem desse trabalho que ele se incumbiu. Mas é isso mesmo, Cleonice. Mas ainda continua esse item, tá? Vamos lá, então. Enquanto, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem o Conselho Supremo, aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários e aos outros a dos mundos especiais. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos
da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso das diversas operações da natureza até aos mais íntimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. Tá, porque aqui não dá mais para eu ver. Tá, elevar-se. Esse já é o 14, né? Uhum. Aí ele está mostrando uma escala evolutiva, além do Evangelho, que ele mostrava lá. Ele chegava só até os espíritos puros lá no Evangelho. Aqui ele já mostra mais um pouco. Ele não chegou para o nome de Cristo aí, está na Revista Espírita, mas pelo que ele descreve aqui, ele fala: aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários, ou seja, é um Cristo de uma galáxia, vamos dizer. Há outros além dele. Hein? Outros além dele. Então, há outros, a dos mundos especiais, ou seja, cada mundo com seu Cristo. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos. Tipo aqui, o Brasil tem o governador espiritual do Brasil, né? Ismael. Então, cada povo tem um espírito guia, um governador, né, de um país. E assim por diante. Então, ele está mostrando aí que tem uma escala de progressão espiritual. Né? Eu estou entendendo assim. Não, mas é isso mesmo. É isso aí. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso nas diversas operações da natureza até aos mais íntimos detalhes da criação. É uma escala evolutiva. Tem né? ramo da tecnologia, tem ramo da biologia, cada um desenvolve uma área. Acho que naquele estudo que a gente estava fazendo, o Luiz Elias, ele estava comentando sobre isso, né? Que Jesus... No livro Obreiros da Vida Eterna também, ele fala. Também fala dessas escalas, né? E além, acima de, vamos dizer assim, Jesus, ele tem sob a sua orientação, a sua direção, um sistema. Além dele, tem outros sistemas governados por outros espíritos, com aquela condição de estarem lá, para poder governar aqueles mundos, ou aquelas galáxias, né? São galáxias imensas. E daí por diante. Até nós alcançarmos isso, hein, gente? Desanima não, tá? Agora imagina, se essa nossa reunião, esse nosso encontro já é gostoso, imagina uma reunião crística, né? Deve ser fantástica. Outro dia nós estávamos vendo, né, que os espíritos como André Luiz, Emmanuel e tantos outros dessa linha aí, eles estavam no mundo espiritual estudando o Evangelho de Jesus. Estudando o Evangelho de Jesus. Imaginemos nós, né? E eles que estão trazendo essas informações, né? Não essa, né? As outras informações que estão sempre envolvidos também, eles estão estudando, eles continuam estudando. E nós também estaremos. Até para o próprio desenvolvimento e crescimento espiritual deles, né? Sim. É aquilo que a gente falou, né? Que a gente evolui não só na Terra, né? O nosso progresso não se dá só com encarnados, mas desencarnados também. É porque à medida que a gente vai amadurecendo, quando a gente lê de novo, a gente enxerga outras coisas que a gente não tinha enxergado. Exatamente. Então, imagina, a gente do plano espiritual, já com a nossa sensibilidade dilatada,
e ainda tendo por opção o acesso à escritura mais detalhada, nós vamos enxergar muito mais coisa que a gente não consegue enxergar aqui lendo o Evangelho. Sim, com certeza. Posso falar? Pode? Estou pensando aqui, né, o Shakur falando aí. Imagina o Shakur na próxima encarnação com essa bagagem que ele tem de todos os livros de Kardec, com esse coração que esse homem tem. Ô, Marcinha, nele. menos, Marcinha, menos, pelo Não. amor de Deus. Não é menos, não. A gente está fazendo vários tipos de estudo com você, e eu vejo como você fala e mais importante, com humildade. Então, isso é muito importante para nós, isso que a Cléo falou, né, Cléo? Ô, Marcinha, Isso faz a menos, gente Marcinha, aprender menos. mais. Não, né? Não tira isso de mim agora, não. Menos, pelo amor de Deus. Mas eu já falei isso para ele. Ele é o esteio. Ele é o esteio. Não é que a gente está querendo te colocar lá em cima, mas é o que a gente sente. Exatamente. Não, mas não faz isso comigo, não. Vou fazer sim. Tia Gil, fala com ele para deixar. Eu concordo em gênero, número e grau. Obrigada. Não preciso nem falar nada, Marcinha. Marcinha. Eu também concordo. Aí, tá vendo? Outro dia eu falei, ele também fez esse tipo de situação aí. Mas é real. A gente vê a sua carinha em todos os estudos e você é sempre o mesmo. Mas é bom orar por mim. Em vez de falar isso, orar por mim. Mas isso aí eu oro para todo mundo aqui. Hoje nós vamos orar mais ainda. Isso, Shakur, mas é melhor orar do que elogiar, porque elogio é terrível. Não é elogiar, é a gente ver o esforço da pessoa. Eu acho que isso também é legal. Mas o elogio é muito perigoso, tá? Não entendo, a gente já estudou por isso, mas acho que falar às vezes é bom a gente falar aquilo. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, Shakur. Eu entendo o seu sentimento, com todo o amor que elas estão falando, isso dá medo, não é, Shakur? Não dá um pânico, não dá um medo. E, às vezes, eu suponho, né, que eu me coloco assim, se fosse comigo, a gente sabe das falhas, sabe das dificuldades, né? Então, assim, dá medo de fracassar, dá medo de, às vezes, deixar... O meu irmão, o Wallace, ele fala que ele não tem medo de morrer, ele tem vergonha. Porque quando a gente está lá do outro lado, a gente se propõe a fazer determinadas coisas. Então, dá medo de quando a gente desencarna e ver que a gente não cumpriu aquilo a que a gente se propôs, né? Então, assim, com todo o amor que elogiam a gente, aí dá um medo do depois. Estou errada, Shakur? Dá um medo assim de... Eu fui aluno do Wallace no ESD e eu aprendi com ele. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha de morrer. Eu não tenho medo, não, eu tenho vergonha também, porque a gente caminha... Porque a gente sabe das nossas imperfeições, né? Então, nossa Senhora, é muito pior. Mas pode até ser, sabe, Shakur? Esse é o medo. Mas olha só, eu entendo assim, que quando nós abrimos o nosso coração e dizemos a você o que nós falamos, porque nós estamos emitindo amor que a gente sente por você, pela pessoa que você é. Exato. Entendeu? É um amor que a gente sente por você. Você representa muito bem a casa, você representa muito bem os estudos. E não é só você, é que agora a gente está falando de você. Tem outras pessoas maravilhosas. Vocês têm que falar do Egeu, tem que falar do Gabriel, sim, do Fernando. Na hora certa. A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Não tenho vergonha nem medo de morrer, porque chegar lá tem que enfrentar mesmo, não adianta. Pois é, Egeu, você já sabe que você nada sabe, eu nem sei isso ainda. A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Da gratidão. Eu agradeço o que vocês estão falando,
Porque eu não quero que isso seja de uma forma contrária. Mas é mas não é, melhor não, orar Chacu. pela gente. É porque a gente Ora sente por amor por todos do grupo, que é melhor. É que a gente sente amor por aquilo que você faz. Isso é uma admiração em forma de amor, entendeu? Pelo que sai da minha boca, mas não por mim, pelo amor de Deus, ora por mim. Mas assim, tem tantas pessoas no grupo, aliás, na casa, porque são vários grupos, e que a gente gosta, tem prazer de ouvir. Por exemplo, o Gabriel mesmo. Eu não conhecia o Gabriel de outro estudo, mas eu gosto de ouvir o Gabriel falar, porque ele fala com segurança, sabe? Eu gosto de ouvir a voz da Ana Paula, por exemplo. Também fala. Gosto de ouvir o Fernando quando ele dá as alfinetadinhas dele também, sabe? Não é? Cada um tem a sua forma. A Helena tem a forma dela. A Ana Paula fala bem também. Já falei da Ana Paula. Falando um pouquinho. Então, assim, cada um tem a sua forma, a sua maneira de ser, mas o que a gente está falando é que você está praticamente em todos os grupos e você representa todos muito bem. Aliás, se representa muito bem em todos. Eu acho que o Chacu deve estar pensando assim, quando a gente vira referência, a responsabilidade que a gente tem através do exemplo é muito grande, e você sente. Assim como eu me admirei no estudo de sábado, por exemplo, o avançado lá, quando o tio Egeu apareceu, eu fiquei super feliz de vê-lo lá, porque veio somar, sabe? Com certeza, o Egeu é muito bem recebido em qualquer grupo. A gente fica muito satisfeito com a presença dele. O Fernando eu nem vou falar, porque a gente já discute mesmo fora da casa, dentro da casa. O Fernando não pode falar muito, não, porque senão tem a senhora e o senhor Arnaud. Eu sou o último dos moicanos. Estou calado. Ei, Fernando? Estou quietinho aqui. Eu sou o último dos moicanos. Não, na verdade, eu acho que todos são muito importantes no grupo, porque cada um traz a sua somatória. Todos nós falamos. A Sheila mesmo fala muito bem, a Helena. Eu vejo vocês fazendo cada comentário aí que eu falo, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. É muito importante a gente ouvir o outro falar. Sheila. Oi. Se você quiser cantar hoje, pode cantar. Pois é, tá vendo? Já está na hora? Já está na hora. Já estão quase encerrando. Deixa eu pensar aqui, porque eu já entrei no estudo assim, meio atrasada, que eu fui fazer um exame, né? Aí cheguei meio na metade do estudo. O importante é que está aqui. Aí, nós vamos deixar por conta da Marcinha a prece. Cadê a Marcinha? Está aqui? Ela saiu. Saiu? Saiu. Saiu. Fernando, você faz a prece final? Sim. E eu agradeço por ter feito a leitura hoje. Muito obrigada. Bom, fique sempre à vontade. Obrigada. Posso? Pode. Posso? Pode. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, pois nos sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz,
amado Mestre Jesus. Graças a Jesus. Estamos no fim do nosso estudo, da data do dia de hoje. Felizes, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, de fazermos esse estudo de forma tão singela que tanto aquece os nossos corações, que nos estimula nas nossas ações, que deixa na gente aquela vontade de querer fazer melhor, de querer progredir através desse conhecimento e de podermos auxiliar ao nosso próximo com as máximas do seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, por tudo. Pedimos por aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar aqui conosco. Pedimos pelos enfermos, que esses tenham uma compreensão da sua condição e que não percam a fé de dias melhores. Pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Encerrar a gravação.